comunitária tem espaço... Olá, amigos, amigas do Facebook, já estamos aí para começar os 60 minutos. Contamos com a sua audiência, com a sua participação. Contamos com som local aqui nos estúdios da Cidadania, hein? Rádio Comunitária é legal. Um abraço para a Cristiane Pancione aí. Começando, o nosso prefixo aí. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 8 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM 104.9. Também pela internet, www.radiocidadania.com.br. Também pelos aplicativos de celular, tablet e computador, Radiosnet, Radios Garden, TuneIn e outros aplicativos que você leva aí com seu celular para onde você vai. Você vai no seu quarto, você leva o celular, você vai ouvir a Cidadania em qualquer parte do Brasil, do mundo, e também em outras dependências da casa, seja aqui no estado, no Brasil ou no mundo. Estamos começando os 60 minutos, hoje é a edição do dia 18 de dezembro. Já chegando o pessoal aí, acessando as imagens do Face, direto do estúdio da Cidadania FM, no Largo São Benedito, 115, Avaré, São Paulo. E vamos então exatamente aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam neste dia 18, cada dia mais perto do Natal e do fim do ano. Vamos falar da pesquisa, da última pesquisa Vox Populi, mostrando que o ex-presidente Lula está disparado na frente e Bolsonaro se consolidando em segundo lugar. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está pegando no pé de Moreira Franco, diz que não pode ter feito o que Temer fez. Colocar ele como exatamente ministro, da maneira como colocou, foi um caso semelhante a que o ex-presidente Lula foi impedido de assumir um cargo como ministro. Também estaremos falando da morte, aliás, do assassinato do prefeito de Colniza, em Mato Grosso. Tem 3 suspeitos. Também estaremos falando aí das demissões nas universidades. A coisa está feia. A nova reforma trabalhista tem um grupo educacional chamado Estácio Sá, que mandou mais de 1.200 professores para casa. E no Chile, Sebastián Piñera, pela segunda vez, é eleito presidente do Chile. E o giro de notícias internacionais, também estaremos mostrando que na Áustria a extrema-direita, escuta aí, ô Titonela, a extrema-direita está aumentando o seu poderio lá na Áustria, terra onde nasceu, sabe quem? Adolf Hitler. Também estaremos mostrando aí a reforma psiquiátrica, também o descarte de medicamentos nas notícias de saúde. História hoje, falando também sempre de um assunto interessante. Hoje, a suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky completa 125 anos. Tudo isso aqui no nosso 60 Minutos. Agradecemos a todos os amigos, amigas que estão acessando a nossa página. Pode compartilhar, que a gente não fica bravo, não. Pode compartilhar, a gente agradece, tá ok? Uma boa tarde a todos e a todas. Estamos começando 60 Minutos com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13h12. Pedro Assum, um abraço, que está em São Paulo e fazendo um comentário importante aí, né, Pedro Assum? É verdade o que está dizendo, hein?
beneficiando os empresários e acabando com o país e com os trabalhadores. É lamentável. Está dizendo aí que vamos morrer trabalhando. E daqui a pouquinho eu completo aí o raciocínio dele, que na telinha do celular apenas aparece até aí, né? Adriano Ferreira de Albuquerque faz aniversário juntamente com o gêmeo Mauri, meus sobrinhos aí, fazendo já 46 anos, como passa rápido, hein, Titonelli? Sobrinhos aí com 46 anos de idade. E sempre cada um na sua atividade, fazendo trabalhos importantes aí. A Dágena Silvestre Santos, também aniversariando hoje, Samuel Godoy, Cristiane Fernandes, Amarildo Faria, Sandra Maria Gomes, ou Sandra Mara Gomes, Sônia Regina Pérez, também Anuska Rig Mainaka e Evelise Barbosa. Parabéns aos amigos, os amigos aqui da Rádio Cidadania, na nossa agenda, Luiz Carlos Pérez, a Sônia Maria, o Carlos Pinto Arruda, aniversário de casamento, o Rafael Nakandakari, Ana Paula Pereira Tristão, Laura, do bairro Boa Vista, também Isabelle Rubio e a Thaís. Parabéns aí a todos os amigos e amigas que estão aniversariando nesta data. E vamos direto a Brasília, mostrando a última pesquisa Vox Populi e também a cobrança da procuradora Dodge, né, Raquel Dodge, em cima de Moreira Franco. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o preferido dos brasileiros para as eleições de 2018. É o que revela a nova pesquisa de intenção de voto CUT Vox Populi. Na pesquisa estimulada com 5 candidatos, Lula lidera com 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro é o segundo, com 15%. Marina Silva tem 7%. Geraldo Alckmin é o quarto colocado, com 6%. E Ciro Gomes é o preferido de 3% do eleitorado. Brancos, nulos e não souberam opinar somam 25%. Na simulação de segundo turno, Lula venceria Marina e Alckmin com 50% dos votos. Marina é escolhida por 13%, enquanto Alckmin teria 14% na disputa direta com Lula. Na simulação de segundo turno contra Jair Bolsonaro, Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 18%. Outro dado importante é que para 47% dos entrevistados pela pesquisa, Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. Foram entrevistadas 2.000 pessoas em 118 cidades de todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra a lei que deu status de ministro a Moreira Franco, hoje no comando da Secretaria-Geral da Presidência da República. A procuradora afirma que a lei é inconstitucional porque foi criada por uma medida provisória editada 2 vezes em um mesmo ano, o que é proibido pela Constituição. Dodge também questiona que o projeto não atendia ao critério da urgência necessário para a edição de MPs. Na ocasião, adversários políticos argumentaram que a medida era uma tentativa de proteger Moreira Franco, citado em delações premiadas da Lava Jato e que passou a ter foro privilegiado no STF. A Presidência da República defendeu que a medida que deu status de ministro a Moreira Franco é diferente da medida editada antes, porque traz novos elementos como a criação do Ministério de Direitos Humanos, e que não cabe ao Judiciário, mas ao Executivo e Legislativo, analisar a urgência ou não das medidas provisórias. Em nota, a assessoria de Moreira Franco disse que o status de ministério foi uma das providências para reorganizar a administração pública necessária para a gestão e que, por ser inocente, o ministro irá se defender em qualquer grau de jurisdição. A ação que questiona a lei que criou o ministério é relatada pela ministra do Supremo, Rosa Weber, que não tem prazo para decidir e pode levar o caso ao plenário do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Porteiro Leão. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13 horas e 17 minutos. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e 997-61-1501. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. É só ligar para o Nelson, 997-61-1501.
UDI Ressonância Magnética, pertinho da Santa Casa, na rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta, 3732-3264, atende particular, atende convênio, e você tem resultado rapidinho, UDI Ressonância Magnética. E o Miranda Táxi também conosco, atendendo aí pelo WhatsApp 997-29-9608. Você viaja com segurança, conforto, preço justo com Miranda Táxi. Também 24 horas, 997-29-9608. Mandando um abraço aí para Ana Carla Souza Vieira, também para Antônio Ferreira da Silva, que escreveu aqui, mostrar o valor para nós aqui na Olambra. Não estou entendendo o que ele quis dizer, viu, Tritonelli? É o Tatu, né? Um abraço para o Tatu aí. Tá ok, vamos continuar transmitindo aí as notícias do dia. O Pedro Assun, já comentei, que fez uma crítica aí à reforma trabalhista e preocupado com o futuro. É para se preocupar mesmo, viu, Pedro Assun? A situação do trabalho intermitente, a questão da reforma da Previdência que está por aí para estourar, né? São grandes preocupações que todos os trabalhadores devem realmente ter. Ana Paula Rodrigues, um abraço. A Nilza Barbosa também. A Andréa Silva sempre acessando aí. A Adriana Espada lá em São Paulo, odontóloga. A Nilza Barbosa e também a Marisa Dickler. Tá ok? Um abraço para todos os amigos aí que estão conosco nesses 60 minutos. E vamos à previsão do clima. Segundo o homem do tempo aqui da rádio, que choveu muito essa madrugada, hein? Choveu bastante e realmente despencou um aguaceiro aí. Gozado que é aguaceiro em Portugal, viu, Titonelli? É chupisqueirinho, viu? É o contrário. Aguaceiro aqui é aguaceiro mesmo. Né? O Rose João Melo também acessando aí a nossa página. Vamos à previsão do clima. Hoje a mínima 16 graus, a máxima 32 graus e durante o dia deve chover cerca de 8 milímetros. Esta é a previsão do clima-tempo. A umidade relativa do ar entre 44% e 85%, e o sol nascendo às 6h26 e se pondo às 19h59 no horário brasileiro de verão. Esta é a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, que teve agora de manhã a inauguração aí da duplicação da SP-255, a presença do governador Geraldo Alckmin. Eu não estive presente, mas amigos que lá estiveram, inclusive o Barreto do Mercado, que está acessando a nossa página, esteve lá e disse que o discurso do governador não abordou muito o quadro nacional, não. Ficou restrito à inauguração. Isso é o que a gente esperava também, né? Que se restringisse, não ficasse usando o palanque para fazer eventual campanha eleitoral, apesar dos 6% que, por enquanto, Geraldo Alckmin tem aí na pesquisa Vox Populi. Elogiou bastante o ex-prefeito Poio Novaes, que realmente foi merecida, porque o Poio batalhou por essa duplicação, e também esteve presente o secretário de Transportes e também o prefeito da cidade, Jô Silvestre, entre outras pessoas que lá estiveram. Né? Pouco público, segundo mais pessoas ligadas a governos que estiveram lá, e para fazer o famoso beijamão e para pedir benefícios para os seus municípios, estiveram lá algumas autoridades aí. Motorista é preso em Avaré, acusado de dirigir bêbado. Tá aí a polícia atuando, e precisa atuar mesmo, porque às vezes o excesso de álcool ao volante, às vezes não sempre, né? Não é compatível, né? Não é compatível. O programa Refis, referenciamento aí das dívidas, vai até sexta-feira, dia 22. Esse é o prazo determinado pela lei. Contur, que é o Conselho de Turismo, cancela a reunião por falta de assunto. Puxa, falta de assunto? O que mais tem assunto no trânsito, né? Trânsito, né? Turismo. Opa, fizer uma pequena falha aqui. Conselho Municipal de Turismo. Tem muito assunto. Tem aí a obra do Arenão, que está na ordem do dia, mas está dizendo aqui a matéria que foi cancelada a reunião para o dia 14 de dezembro por não ter nenhum assunto a ser discutido entre seus membros. O presidente do Conselho, Reinaldo Soto, que é o Caçapa, comunicou aos demais conselheiros que recebeu um ofício do secretário de Turismo, Geraldo Barros Neto, informando que a pasta não possuía nenhuma pauta, nem mesmo alterações ou deliberações a realizar na reunião do mês de dezembro. Matéria do site da Rádio Avaré. Nenhum outro ofício foi protocolado e, sem nada que justificasse a reunião, o evento foi cancelado.
sem mais delongas, né? Estamos encerrando a reunião. Pois é. Não é o secretário que determina, quem determina a pauta, mas também não recebemos nenhum ofício com pedidos para ser colocado em pauta. Então, vendo que não tenho até o momento nada que possa ser apresentado de novo, achou melhor o presidente suspender a reunião ordinária. Acredito que seja o melhor a ser feito no momento, com a decisão do nosso secretário de Turismo, não colocando nada em pauta, só confirmou a decisão. Está aí, portanto, nessa questão, essa reunião acabou não discutindo absolutamente nada. Numa cidade turística, no mínimo, um pouquinho estranho. Filho do secretário processa jornalista ao ser denunciado em matéria. Que história é essa aqui que o Gunhê colocou? Vamos dar uma olhadinha para a gente confirmar. Né? Everton Machado, filho do secretário de Saúde, Rosendo Machado, está processando o Jornal do Gunhê, teoricamente para dar volume a uma série de processos que vêm sendo feitos com indícios de fazer com que o Jornal do Gunhê pare de denunciar fatos que ferem as normas. Possivelmente o farmacêutico Everton Machado não tenha conhecimento de que as informações sobre a sua pessoa, que segundo fontes de dentro da própria Secretaria de Saúde, dão conta que ele já foi visto por diversas vezes dando ordem a servidores e determinando o que tem que ser feito, quando se sabe que nem mesmo é funcionário da Prefeitura. É o que o Gunhê está falando aqui. Outra fonte revelou que precisou do serviço da Secretaria de Saúde e procurou o prefeito Júlio Silvestre, e que o prefeito teria indicado que procurasse Everton Machado, filho do secretário, lá na pasta da saúde. Então, essa é a contenda entre ambos aí, né? E a gente admira, né? Quer dizer, o secretário é o doutor Rosolino Machado, não o filho dele. Então, se o senhor Everton Machado quiser também se explicar aqui qual é a posição dele dentro do governo, a gente também está às ordens aí. São 13h25, são essas notícias do Jornal do Gunhê, e vamos abrir também outros blogs informativos para que a gente possa complementar as informações aqui da cidade. Enquanto isso, nós vamos direto a Brasília. O prefeito de Colniza, lá no Mato Grosso, foi assassinado e 3 pessoas aí foram indiciadas. Essa é a matéria, Otonelli? E na sequência, mais duas aí, mais uma matéria, aliás, mostrando mais informações para vocês. Vamos lá. 3 suspeitos do assassinato do prefeito de Colniza, no Mato Grosso, na última sexta-feira, foram indiciados por homicídio qualificado, motivo fútil, promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Entre os acusados está o empresário Antônio Pereira Rodrigues Neto, apontado como mandante do crime. A cidade fica a cerca de 1.000 quilômetros da capital Cuiabá. O prefeito Esvandir Antônio Mendes, de 61 anos, foi morto a tiros enquanto dirigia uma caminhonete. Nela também estava o secretário de Finanças, Admilson Ferreira dos Santos, de 41 anos, que foi atingido por disparos e segue internado com um quadro estável. Por isso, os criminosos também vão responder por tentativa de homicídio qualificado. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste fim de semana, o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Gustavo Garcia, disse que foram apreendidas as armas e o veículo utilizado. Nós parabenizamos o trabalho realizado tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Conseguiu resolver um caso de grande repercussão, prendendo os autores do crime, apreendendo as armas utilizadas e o veículo utilizado. Isso reforça o fortalecimento do sistema de segurança pública. Dentro do automóvel, a polícia encontrou R$60 mil em dinheiro, que seria o pagamento pela execução do prefeito. As armas usadas no crime foram encontradas jogadas em um rio. O corpo de bombeiros foi acionado para retirá-las. A polícia deve concluir os detalhes da investigação dentro de 10 dias. Agência Rádio Web, com informações do Mato Grosso, Carolina Cassola. Cidadania FM. A maioria dos brasileiros culpa os próprios brasileiros pela corrupção na política. É o que aponta o estudo Pulso Brasil do Instituto Ipsos, realizado entre os dias 1º e 14 de novembro deste ano. Das 1.200 pessoas entrevistadas, 55% acreditam que a corrupção no Brasil é culpa do povo que elege políticos corruptos.
Outros 42% dos entrevistados discordam da frase e 2% não souberam responder. O estudo mostra ainda o grau de saturação com o tema. Para 50% dos entrevistados, a corrupção é mais discutida do que se deveria. Já 17% acreditam que ela é discutida na medida adequada e 32% disseram que é menos discutida do que se deveria. A pesquisa do Instituto Ipsos sobre a corrupção abrangeu 72 municípios e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13h29, vamos mandar um abraço aí para Ilza Antônia Brasil e também para o Alberto, né? O Alberto Santos Neto, também acessando a nossa página, e Ana Carla Souza Vieira mandou um recadinho aqui. Não houve, segundo ela, preocupação com o pedestre quando da duplicação da rodovia SP-255. Na rotatória, perto do recinto de exposições, o mesmo não tem por onde passar. Ficou muito perigoso. Na opinião aí da Ana Carla, não houve o cuidado adequado, não pensaram no pedestre na hora da duplicação da SP-255. Tá? Acho que está em tempo ainda, lógico que no projeto original deveria ter sido pensado, mas como os próprios diretores da SP-255, quando nós fizemos aquela visita em loco aí com vários vereadores, eles disseram que a diferença dessa obra é que a empreiteira, que aliás o responsável pela obra, que é a CCR-SP Vias, eles vão continuar mais 20, 30 anos por aqui, explorando a concessão. Então eles têm como ser cobrados pelos moradores a respeito de possíveis adequações da rodovia. Tomara, então está aí, é uma oportunidade. Também tem uma outra situação, que é o acesso de pedestre ali na passarela, perto da Dom Guia Mercadante. O Rodrigo tem sempre postado, o Rodrigão, né, que trabalha aqui na rádio, e que é o presidente, inclusive, da associação, né, o Tetonelli. O Rodrigo tem publicado aí no Face a situação dos cadeirantes, das pessoas que se utilizam de cadeiras de roda, como tem dificuldade ali naquela região daquela passarela perto do Bisongal. Então são coisas que terão que ser cobradas exatamente da CCR-SP Vias. Também um abraço aí para o Rogério Henrique Vieira, que está acessando também a nossa página. Conosco a NT Chaveiros, Aldeia Ressonância Magnética e o Miranda Tax. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos demais blogs informativos da cidade de Avaré. Motorista suspeito de dirigir embriagado bate em carro estacionado em Avaré. Isso aconteceu lá na Vila Martins. Foi estabelecida uma fiança de R$1.000. O cidadão não tinha dinheiro, ficou preso, viu? Está preso. E esses dias me passaram as novas multas, viu, Tetonelli? Impressionante, uma multa, eu não tenho o valor exato aqui, mas uma multa, por exemplo, de falar ao celular no volante, vai por volta de R$1.300, viu? Se você passar no sinal fechado e for pego, é coisa de R$1.500. Então, realmente, as multas ficaram pesadas aí, e tem que ser assim, para o pessoal sentir no bolso se fizer alguma coisa errada. Então, vamos tomar cuidado aí, porque realmente os valores das multas ficaram aí bastante salgadas, né? O que mais que nós temos aqui? Homem de 60 anos comete suicídio no Horto Florestal, mais um suicídio aí na estância turística da Avaré, que já é tida como uma cidade que tem número de suicídios muito acima da média brasileira. Isso já foi comentado e não se sabe exatamente por que isso acontece, né? STJ concede habeas corpus a Paulo Sidoca, ex-prefeito de Arandu, que está também às voltas aí com a justiça brasileira. São 13h32.
mais algumas informações. Vamos abrir aqui o jornal O Victoriano. O Victoriano diz o seguinte, que novo Detran de São Paulo, aliás, novo Detran SP de Cerqueira César, né, inicia atendimento. Nova sede, a tosse hoje está meio incomodando, viu, Tonelli? Mas tudo passa na vida, né? Força Tática faz uso de bala de borracha para conter multidão na Vila Esperança. Vamos abrir essa informação aí para a gente dar mais detalhes. O governador inaugurou obras, já comentamos isso. Gisel Júnior lança hoje seu primeiro livro de poesias, expandindo aí a sua atuação como memorialista, agora como poeta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, abrindo esta manchete aqui da Vila Esperança, para a gente dar mais detalhes para os amigos que acompanham os 60 Minutos da Cidadania. Por volta das 11h30 da noite de sexta-feira, a equipe A da Força Tática da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência envolvendo o tráfico de drogas lá na Vila Esperança. Os policiais militares efetuavam patrulhamento pela rua Diamantina Armando quando avistaram um indivíduo conhecido como Leque, tem as iniciais aí dele, AJASS, que estava visivelmente alterado, segurando um rapaz pelo pescoço. A equipe policial deu ordem de abordagem ao suspeito que se recusou, sendo necessário o uso da força física para levá-lo até a parede. Além de Leque, outros três homens também foram revistados pelos policiais, momento em que mais 5 indivíduos compareceram no local tumultuando a abordagem. Houve até mesmo luta corporal entre a equipe de policiais e os indivíduos. Depois de conseguirem conter o grupo, os policiais detiveram apenas Leque, com o qual foram apreendidas 3 porções de maconha e mais R$314 em dinheiro ocultados em suas vestes. Na sequência, a equipe da Força Tática foi até a casa do traficante, mas acabou surpreendida com a chegada de aproximadamente 40 pessoas, dentre eles CJCS, que tentaram cercar a viatura e impedir a prisão do traficante. A coisa complicou lá, hein? Muitos estavam armados com tijolos e pedras e no momento em que pretendiam atacar, a equipe fez disparo com bala de borracha, visando garantir a integridade física dos policiais, dos homens detidos e do patrimônio. A bala não atingiu ninguém. Já com o apoio de outras equipes, demais viaturas do policiamento, a Força Tática prosseguiu na ação policial, detendo também o CJCS por desacato, sendo necessário o uso de força para conter o rapaz e conduzi-lo à viatura policial. Em prosseguimento às buscas na residência de Leque, com autorização da sua armásia, que acompanham os policiais, foram localizados mais 6 porções de maconha ocultadas numa mochila que estava no quarto. Todos foram levados ao plantão policial, onde Leque foi autuado por tráfico de drogas e recolhido à cadeia de Piraju. O outro rapaz envolvido foi atuado por desacato e resistência. Ao todo foram apreendidos 192 gramas de maconha. Tá aí. Houve aí uma confusão na sexta-feira, às 11h30 da noite, lá na Vila Esperança, bem relatado aí pelo jornal O Victoriano. Marinês Galvão, também acessando nossa página, a gente agradece e vamos compartilhar também com a página da Rádio Cidadania, as demais páginas que nós temos aí. São exatamente 13h36. Vamos direto a Brasília, vamos falar das demissões nas universidades. Bastou aprovar aí a reforma trabalhista e o que está acontecendo? As universidades, os grandes conglomerados educacionais estão mandando os professores embora para contratar outros a preço preço inferior. Então é isso que está acontecendo e a coisa realmente está complicada, tanto que existe inclusive investigação com relação a Estácio de Sá sobre irregularidades nessas demissões. Vamos a essas duas matérias sobre as demissões nas universidades particulares. Professores do Centro Universitário Uniriter de Porto Alegre e região metropolitana da capital gaúcha realizaram uma reunião neste sábado na sede do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. O Simpro estima que mais de 100 docentes foram demitidos na última semana, o que representa cerca de 1/3 dos profissionais que atuam nos campos da universidade. Entre os demitidos estão a reitora e pró-reitora.
O diretor do sindicato Amarildo Sense ressalta que a categoria vai tentar reverter os desligamentos e alerta para uma precarização no ensino. Estamos convencidos que eles estão, na verdade, tomando uma medida para reduzir o custo da folha de pagamento, que não tem nada a ver com reestruturação, com alunos, até com qualidade, até porque os professores rescindidos são os mais antigos, boa parte deles, professores altamente qualificados, bem avaliados. Nós vamos tentar buscar a reversão, no mínimo suspendendo essas decisões até março do ano que vem, instalar um processo de mediação e negociação para ver o que realmente é necessário. Uma reunião com a nova reitoria acontece nesta segunda-feira e novo encontro com professores na quinta-feira. Alunos realizaram protestos e estão preocupados com a alteração da grade curricular de alguns cursos. Eles acusam que a ideia seja reduzir o número de horas-aula por turno dos professores e aumento do número de disciplinas de ensino à distância. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Cidadania FM. O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro ampliou a investigação sobre a demissão de 1.200 professores da Universidade Estácio de Sá. O MPT afirma que encontrou indícios que a empresa está fazendo dispensa discriminatória por idade. Segundo o levantamento do órgão, foi constatado em uma lista com 104 demitidos que 81 deles têm entre 50 e 81 anos de idade, o que representa 77,8% dos casos de demissão. A pesquisa constatou também que 18 dos dispensados têm entre 40 e 49 anos e somente 5 têm menos de 40 anos. O MPT abriu inquérito semana passada contra a universidade após a divulgação na imprensa que a demissão dos professores seria para depois ocorrer novas contratações com outros salários, como prevê a reforma trabalhista. O procurador do Trabalho, Rodrigo Carelli, disse que o MPT está acompanhando todo o processo e que a Constituição Federal deverá ser respeitada. Não é um poder absoluto das empresas que podem massacrar os trabalhadores e tratá-los de uma forma coisificada que não seja humana. Ainda existe lei no país, ainda existe uma Constituição no país e o Ministério Público do Trabalho vai fazer valer os direitos sociais previstos na Constituição. A Estácio nega todas as acusações. Na última sexta-feira, o MPT conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho que manda a Universidade Estácio suspender a demissão dos professores em todas as unidades do país. Sobre essa liminar, a instituição de ensino ainda não se manifestou. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Janaína Oliveira. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 41 minutos, são as informações do dia aqui na Cidadania FM. E lembramos que aos sábados, 9 horas da manhã, estamos apresentando ao vivo agora o Manhã Cidadania, especial de sábado, com notícias de saúde, com história da música popular brasileira, com dicas bastante interessantes, principalmente relacionada à área da saúde, das 9 às 10 da manhã. E vamos em frente. Hoje a gargantinha está raspando bastante, né? Traz aquele limãozinho lá, viu? Sem agrotóxico, viu? Pois é, o limãozinho vai bem. O jornal Estado de São Paulo diz o seguinte: tribunais pagam 890 milhões em penduricários a juízes, mostrando aí valores assim enormes, né, beneficiando os senhores juízes, né? A concessão generalizada de auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio saúde, faz com que 26 tribunais estaduais de justiça gastem cerca de 890 milhões este ano com esses pagamentos. Na última folha salarial publicada, 13.185 juízes dos tribunais de justiça, mais de 80%, tiveram o contra-cheque inflado por esses benefícios ou similares. O Estadão Dados mediu pela primeira vez o impacto desses penduricalhos graças à publicação detalhada de dados determinada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Com os auxílios, juízes
tem um ganho de até 30% em relação ao salário básico. Por ter caráter de verba indenizatória, esses recursos não são levados em conta no cálculo do teto de vencimentos de 33.763, esse é o teto, nem são descontados quando o limite é atingido. Pelos dados dos tribunais de justiça, um terço dos juízes estaduais teve rendimento líquido superior ao teto. Os tribunais destacam que os auxílios e indenizações são legais, na medida em que a clarabóia nesse teto perde-se a noção, criticou o ex-presidente do STF, Carlos Aires de Brito. Realmente são chamados penduricalhos e aumenta de uma maneira significativa o que se gasta com os salários dessas autoridades, né? E de uma maneira que ultrapassa de longe o teto constitucional de R$ 33.763. Supremo precisa concluir Lava Jato. Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional da Getúlio Vargas, diz que a sociedade precisa que o STF termine julgamentos a Lava Jato e milhares de outros. Pois é o que diz aqui o jornal Estado de São Paulo. Sebastião Pinheira derrotou a esquerda e vence a eleição no Chile, é a manchete do Estadão. China negocia fazendas em Minas, estatal China, ou melhor, China, né, para falar corretamente, Forestry Group Corporation, negocia a compra de fazendas de eucalipto da siderúrgica francesa Vallourec, em Minas Gerais. As áreas somam 230 mil hectares, estão avaliadas em 600 milhões, entre 600 e 700 milhões de dólares. Como o país restringe a compra de terras por estrangeiros, a empresa chinesa avalia se fará parceria com o grupo brasileiro ou se ficará apenas com a produção de eucalipto. Falta de servidor afeta delegacias. Apenas 12 a cada 100 delegacias de polícia civil no país têm um número de servidores considerado suficiente para atender a população e fazer investigações. O dado integra o relatório ao Ministério Público e o Controle Externo da Atividade Policial. O mapeamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostra que 100 agentes, 70,16% das delegacias de polícia, têm investigações de tramitação há mais de 2 anos. Portanto, a coisa não funciona. Crianças com problema de fome na Venezuela, dizendo que inclusive estão morrendo crianças lá na Venezuela. Prefeitura embarga obra de casa de Lula. Até isso estão perseguindo o ex-presidente, embargaram a obra lá na casa do ex-presidente Lula. Por outro lado, Henrique Meirelles está posando aqui para a foto, na foto inicial da capa do Estadão, para ficar bem na fita em 2018. O ministro da Fazenda vem sendo acompanhado por equipe de filmagem há cerca de um mês, na tentativa de fugir do rótulo de candidato do mercado e angariar apoio para uma pretensa campanha à presidência em 2018. Henrique Meirelles começa a fazer inflexão no discurso e diz agora que é favorável a um reforço nos programas sociais. Então tá bom, então fica assim o dito pelo não dito. 13h46, Ministério Público Federal vê recibos de aluguel de Lula como falsos e descarta perícia. A defesa de Lula rebate essa posição do Ministério Público Federal. Aliás, ontem no Twitter eu vi uma matéria comparando o Ministério Público Federal aqui do Brasil com o Ministério Público dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Ministério Público não aparece na imprensa, fez uma investigação profunda da questão da FIFA, está prendendo todo mundo com prova, mostrando de onde surgiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro, não dá entrevista em televisão, não faz palestra, não persegue ninguém, aliás, procura investigar todos que têm aí denúncias comprovadas. E o Ministério Público Federal, principalmente no caso do ex-presidente Lula, tem até essa história do lawfare, né, que é a perseguição através da lei de adversários. Então é uma coisa que deveria realmente ser equacionado, que a justiça tem que ser imparcial de verdade. Camargo Correia aponta cartel no metrô de 7 estados e Distrito Federal e fez um acordo com o Ministério Público Federal. Empreiteira cita licitações de obras aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Minas Gerais,
Paraná e Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai dar essa informação. Estados Unidos ajudaram a evitar ataque terrorista na Rússia. Putin agradece. Havia um plano de bomba lá no país, na Rússia. No Rio, polícias matam 1.000 pessoas no ano e os dados superam os dados de 2016. TSE vai obrigar Facebook a identificar propaganda política paga nas eleições de 2018. Nova regra para debates beneficia Bolsonaro e turbina troca a troca. PM de São Paulo expulsa policial condenado por ejacular em passageira de trem. Olha só, esse assédio ocorreu há um ano. São informações que estão aqui no site UOL. Kaká chegou aos 35 anos e disse que vai aposentar, viu, Tonel? Diz que não vai querer jogar mais, não. Pelo menos a informação que está sendo veiculada aí. Também um abraço para Eunice Mendes e Gislaine Vaz, que acessaram a nossa página aí, também a página da Rádio Cidadania FM. FUVEST divulga a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular. Marido diz ter matado mulher antes do parto. Ciúmes seria o motivo do crime e bebê nasceria nesta segunda-feira. Isso aconteceu na Bahia, na cidade de Serrinha. Que coisa, hein? Produtores rurais plantam árvores no Cantareira, tentativa de proteger o sistema, o meio ambiente aí. Bitcoin tem alta de 1.751% no ano e discussão sobre bolha cresce. Esse tal de Bitcoin, que é uma moeda virtual aí, dando o que falar. Você já entendeu o que é o Bitcoin, Tonel? Eu não entendi direito ainda, viu? Preciso ler mais sobre o Bitcoin, viu? Viúva lamenta a morte do marido em massacre de Colniza. Realmente aconteceu lá uma coisa muito complicada e precisa ser esclarecida. Miss Iraque ameaçada e deixa país após foto com israelense. O pessoal não gostou, a coisa está radicalizada lá, com certeza. São 13 horas e 50 minutos, vamos a mais duas matérias, a eleição do Chile e também o giro internacional. Sebastián Piñera venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Chile neste domingo. Ele vai suceder Michelle Bachelet a partir de março do ano que vem. A vitória de Piñera foi confirmada quando 91% das urnas estavam apuradas. O novo presidente chileno contava com 54,5% dos votos, enquanto seu adversário, Alejandro Guillier, tinha 45,5%. Aos 67 anos, o detentor de uma fortuna estimada em 2,7 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes, Piñera era o candidato preferido entre empresários e investidores para comandar os rumos do país. Com a vitória, ele será o único político de direita a governar o Chile em duas ocasiões. Seu primeiro mandato foi entre 2010 e 2014, quando também sucedeu Michelle Bachelet. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Cidadania FM. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 18 de dezembro de 2017. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. Na Áustria, o novo governo formado pela Aliança de Direita e Extrema-Direita toma posse hoje. O conservador Sebastian Kurz, de 31 anos, do Partido Popular de Direita, se tornará o mais jovem dirigente do mundo, depois de uma campanha anti-imigração e anti-islã. Já Heinz Christian Strache, líder do partido de extrema-direita FPO, ocupará o cargo de vice-chanceler. Seu partido terá 3 ministérios no novo governo: Interior, Defesa e Relações Exteriores. Entre as metas já anunciadas pela aliança estão o endurecimento da política imigratória. Manifestações de grupos de esquerda e direitos humanos contra o novo governo estão previstas para serem realizadas durante a cerimônia de posse. O empresário Sebastián Piñera, de 68 anos, da coligação de direita Chile Vamos, é o novo presidente do Chile. O bilionário venceu o segundo turno das eleições por 54,57% dos votos, mais de 9 pontos de diferença sobre o governista Alejandro Guillier. A vitória representa o retorno da direita ao governo chileno pela segunda vez em meio século e uma mudança no mapa político da América Latina.
Em Honduras, o conservador Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional, foi declarado nesta madrugada como vencedor da controversa eleição presidencial realizada em 26 de novembro no país. De acordo com uma recontagem de votos exigida pela oposição, Hernández obteve 42,95% dos votos contra o opositor Salvador Nasralla, da aliança opositora contra a ditadura, que ficou com 41,24% dos votos. Hernández convocou a população para sair às ruas hoje e pedir o cancelamento da eleição. 7 meses depois de tomar posse, o presidente francês Emmanuel Macron fez um balanço ontem de seu governo em entrevista ao canal France 2. O chefe de Estado defendeu suas primeiras medidas adotadas em 2017, entre elas a reforma da legislação trabalhista, e se disse determinado a cumprir suas promessas, mesmo que tenha que corrigir eventuais erros. Macron também anunciou a vitória contra o grupo Estado Islâmico no máximo até fevereiro. Em Londres, a primeira-ministra britânica Theresa May apresenta hoje ao parlamento o resumo das discussões realizadas durante a cúpula sobre o Brexit na semana passada em Bruxelas. No evento, líderes europeus e May baterão o martelo para passar para a segunda fase das negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. Mais informações em nosso site rfibrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 13h54. Um abraço para o Paulo Florentino da Silva, que também está acessando a nossa página, e também os demais amigos e amigas que estão acessando aí desde o início do programa. Já demos o nome da Lloyd Gonzaga também, né? E dos demais amigos, a Maria de Fátima também participando aqui da nossa página. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Tem mais uns amigos que eu já... Opa, tá dando um pique. Vamos mandar um abraço para a Ilza, então, Barreto do Mercado, a Marisa, a Maria de Fátima, a Adriana Espada de São Paulo, Paulo Florentino da Silva, Pedro Assum também sai de São Paulo, Lloyd Gonzaga, Andréa Silva, o Tatu, Antônio Ferreira da Silva, Neuza Barbosa, Alberto Santos Neto, que é São Paulino pelo jeito, né, Alberto? E também a Ana Carla, que trabalha na Câmara com a gente, e até fazendo uma cobrança com relação à questão dos pedestres e a duplicação da SP255, a preocupação dela e de muita gente, a Ana Paula Rodrigues também, a Inês Regina, a Alda Miriam, todo mundo aí acessando a nossa página. Vamos às últimas informações. Nós temos ainda a Infraero está fazendo várias concessões, há uma preocupação muito grande que com essas concessões a Infraero acabe ficando num papel inferior, subalterno aí, e haja uma verdadeira um desgaste da Infraero, né? Também estaremos mostrando uma matéria falando da ceia de Natal, os cuidados que você tem que ter na hora de comprar os produtos para não ter problema na ceia de Natal. E na saúde, vamos falar de reforma psiquiátrica. O governo Temer fez uma mudança muito séria na reforma psiquiátrica, que está desagradando a todo mundo que atua na área, está dando uma preferência em termos de verbas para os hospitais, e hoje em dia há uma tendência à deshospitalização. E também o descarte correto de medicamentos, estaremos mostrando aqui, e mais ainda, terminando o programa com História Hoje, falando dos 125 anos da suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky. São 13h56, uma boa tarde a todos. Amanhã a gente volta com mais 60 minutos na rádio, na internet e também no Face. Um abraço. Um abraço para todos e todas aí.